Então, lembrando que nós vamos examinar a bexiga sempre nas estações 3, em cortes transversais e longitudinais. Então, nós vamos fazer esse tipo de abordagem. Então, vejam, se a gente pensar no homem, essa é a posição. E como o nosso paciente está deitado, então a gente vai ter a próstata, olha só, a gente vai enxergar a próstata por aqui, ó. É com esse acesso que nós vamos avaliar. Então, o que a gente precisa ter em mente? Que a bexiga, ela não é apenas a janela acústica para a gente enxergar os órgãos pélvicos. A bexiga, na verdade, deve ser examinada, ela não pode ser esquecida. É super importante. E para a gente examinar a bexiga, a gente precisa ter aí pelo menos uns 100 a 150 ml. Então, essa região aqui que nós estamos vendo né, achurado em rosa, corresponde ao trígono. Então, é muito importante nós estendermos lateralmente essa nossa visão e lembrar que eu tenho ósteo ureteral direito, ósteo ureteral esquerdo e a uretra embaixo, ok? Em seguida, quando a gente pensa na anatomia, essa parte verdinha é a base. Então, veja, quando a gente está pensando em base e trígono, eles estão muito próximos. Então, quando a gente vai fazer um relatório que a gente insonou e viu que tem alguma lesão vesical, suspeita de malignidade, existe uma lesão vegetante que está próxima dos ósseos, nós vamos relatar que está na base barra trígono, porque realmente está nessa região. Ou simplesmente dizer que está na base, porque o urologista vai entender que a lesão está nessa região, e nós estamos mencionando daqui. A outra região da bexiga é a cúpula. A cúpula vai ser aquela parte mais próxima, né, de onde nós estaremos examinando, mais próxima da gente, que é o que a gente costuma chamar de teto. E essa porção aí é a porção extraperitoneal, né, que é aquela porção mais próxima da sínfise púbica. Quando a gente olha para essa mesma bexiga na mulher, a gente não tem uma próstata, a gente tem um útero aqui atrás, então, o que a gente tem que ter em mente da anatomia mais uma vez? Olha lá, o trígono vai estar aqui, a base vai estar nessa região. Então, quando é que eu vejo o trígono e a base? Quando eu estiver vendo o colo uterino. Quando eu estiver na minha imagem, principalmente se for transvaginal, vendo a cúpula, eu estou em que região? Do corpo uterino. Veja. E, obviamente, essa porção extraperitoneal que vai estar mais em contato com a parede anterior, né? Então, quando a gente, pensando na mulher, qual é a região da bexiga que tem uma relação direta com o colo uterino? Que é quando a gente está introduzindo o transdutor endocavitário no exame transvaginal, o primeiro tempo, aquele tempo que a gente está com uma visão do colo uterino, a gente está vendo basicamente que região? Justamente a base e o trígono. São essas regiões que nós estamos vendo, base e trígono. Em seguida, num segundo tempo, quando a gente introduz mais esse transdutor, a gente passa a ver o quê? A gente passa a ver, além da base e trígono, observem, ó, nós passamos a ver a cúpula, que é que está aqui em vermelho. Então, todas as vezes que eu tiver na imagem do transvaginal, a imagem do corpo uterino, essa parte da bexiga toda, praticamente, que eu vejo em contato com a cavidade abdominal e aqui no espaço vésico-uterino, que é virtual. Sabemos que é um espaço que, quando tem endometriose, pode ser comprometido, né? Inclusive com invasão da bexiga. Então, toda essa região é de cúpula. Por isso que a endometriose mais comum é de cúpula. Vocês entenderam? Pela relação com o corpo uterino. E quando nós estamos com essa imagem na tela, o que aparece lá do outro lado? O trígono, razão pela qual nós vamos ver o ureter aqui em cima, porque essa é a região do trígono, tá? Então, essa anatomia é importante. E, mediante essa imagem, o que a gente pode fazer ainda? A gente pode lateralizar o transdutor, ó, que a gente vai conseguir ver o ureter enchendo, ó, esvaziando, o ureter enchendo, o ureter esvaziando.